Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Glórias a Deus. Nós vamos hoje estudar sobre essas 6 coisas que aborrece o Senhor. E a 7ª, a alma de Deus abomina. Então é importante nós conhecermos tudo aquilo que aborrece a Deus, né? E aquilo que é abominável aos olhos de Deus. A primeira coisa está no versículo 17, no começo. Olhos altivos ou arrogantes. Pessoas soberbas, pessoa que se acha melhor do que os outros, pessoas arrogantes, que se colocam numa posição superior e olha as outras pessoas como que de cima para baixo, como os outros sendo inferior a ele, ou seja, uma pessoa exaltada. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 12, versículo 21. Nós vamos ver o que Deus faz com pessoas arrogantes. Nesse caso aqui, era uma arrogância tão grande que superou todos os limites, e o castigo de Deus foi grande. Capítulo 12 de Atos. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicar. Então nós vemos aqui que Herodes, ele era tão arrogante que ele não quis dar glória a Deus. O povo gritava, né? Voz de Deus e não do homem. E ele, com seu coração arrogante, não quis glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia fala que o anjo de Deus, na mesma hora, o feriu. E ele morreu comido de bichos. Então veja que o Senhor, ele detesta, aborrece a arrogância. Aquele que é arrogante, se acha melhor do que os outros, a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Soberba, arrogância, né? Que é praticamente a mesma coisa. Então Deus acabou com a vida de Herodes, do rei Herodes, por causa da sua arrogância.
Em outra passagem bíblica, lá no livro de Daniel, fala sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que também era um homem arrogante, soberbo, e ele chegou também ao extremo da sua arrogância. E a Bíblia diz que um determinado dia ele olhou para os seus servos, chamou eles e falou: vocês estão vendo todo esse império da Babilônia? A Babilônia naquela época era uma cidade que dominava o mundo inteiro, né? Era a maior de todo o mundo. Então ele diz: tudo isso que existe, tudo isso que tem aí, foi eu que fiz com a força do meu poder, com o meu braço para a minha glória. Ele falou desse jeito. Quando ele falou desse jeito, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz que veio do céu e falou assim: passado é o teu reino. E na mesma hora diz que ele perdeu o sentido, virou um animal, ele perdeu totalmente a consciência dele. A Bíblia fala que ele foi viver no mato, comendo capim como boi, pastava como boi, e a chuva, o orvalho caía sobre ele e virou um bicho, virou um animal. E virou um animal tão esquisito que a Bíblia fala que começou a nascer penas nele. Começou a nascer penas. E ele ficou nessa situação durante 7 anos, vivendo no mato como um bicho. Depois de 7 anos, Deus fez com que a consciência dele voltasse, e quando ele voltou à sua consciência, ele voltou para o seu cargo de rei, e ele reconheceu que Deus é soberano, e ele fez um decreto para que todos adorassem ao Deus dos céus, e falou assim: e que Deus tenha domínio nos céus e na terra, em todos os lugares, e pode abater os que vivem ou andam na soberba. Aí ele voltou, se humilhou, ofereceu holocausto a Deus, fez um decreto para louvar e adorar a Deus, e Deus quebrou ele de arrogância. Então toda pessoa que é arrogante, tenha certeza que aborrece a Deus, e se chegar num determinado limite, com certeza Deus vai bater. E Deus aborrece então a arrogância. A segunda coisa que Deus aborrece, ainda no versículo 17, língua mentirosa. Língua mentirosa, Deus aborrece a língua mentirosa. Salmo capítulo 5, versículo 6. Livro Salmos, capítulo 5, e o versículo 6. Vamos ler. Aleluia. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Destruirá aqueles que proferem mentira. Então a língua mentirosa, ela aborrece a Deus. Se nós lermos os evangelhos, em todo momento nós vamos ver Jesus, ele falando: em verdade vos digo. Sempre ele enfatizava a verdade. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, ou seja, ele quem criou a mentira, e ele quem dissemina a mentira. E todo que anda falando mentira
está fazendo a vontade do diabo. Então a língua mentirosa aborrece a Deus. Por isso que nós temos que vigiar a todo momento para não mentirmos. Uma mentirinha, né? Tem gente que fala assim, uma mentirinha, não tem problema, Deus sabe, eu tive que fazer isso. Ora, já ouviu falar em bola de neve? A bola de neve, quando solta ela assim em cima de uma montanha, e ela vai rodando, e quando ela chega lá embaixo é uma bola gigante que está destruindo tudo, né? Então, um exemplo de uma mentirinha. Aquele que conta uma mentirinha, aí daqui a pouco ele tem que contar uma outra mentira para justificar a primeira, e uma terceira para justificar a segunda e a primeira. E quando se dá por conta, está todo enrolado numa mentira e um problema terrível. E diante de Deus está reprovado. Então, ainda que nós venhamos a sofrer algum dano, algum agravo por falarmos a verdade, nós temos a obrigação de falar a verdade. Porque cada vez que nós falamos mentira, nós estamos aborrecendo a Deus. Deus aborrece a língua mentirosa. E quando nós mentimos, nós estamos também sendo reprovados diante de Deus. Então, o crente que anda com mentira, ele precisa consertar-se. Está aborrecendo a Deus. E não importa o tamanho da mentira. E nem importa a situação. Ainda que se for para falar a verdade com risco de vida, nós temos que falar a verdade. Se você falar a verdade, você vai morrer. Então, que eu morra, né? Mas Deus, ele é fiel para honrar os seus servos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus, jogados na fornalha, mas Deus deu o livramento. Então, nós temos que nos esforçar, porque a tendência do ser humano é se defender quase que automaticamente. Eu vou me prejudicar se eu falar a verdade, né? E aí a gente quer contar alguma mentira. Mas vamos ficar cientes que nós estamos aborrecendo a Deus. E se aborrecemos a Deus, não receberemos de Deus o aval, a recompensa. Deus aborrece a língua mentirosa. Então o crente tem que jogar para fora a mentira. Mentira não pode fazer parte da vida do crente. Deus aborrece. Lá em Salmo fala, Deus ele vai aniquilar, né, os mentirosos. Então a mentira não pertence a Deus e nós temos que andar com a verdade. E não há nada contra a verdade senão pela verdade, como diz a palavra de Deus. A terceira coisa que Deus aborrece, seguindo aqui ainda no versículo 17, mãos que derramam sangue inocente. Deus aborrece o homicídio, né? A pessoa que tira a vida do outro de sangue inocente. O que significa? Por exemplo, um policial no exercício da sua função e ele, em um confronto com os bandidos, ele teve ali que, né, acabou matando, tirando a vida de um bandido. Então, esse policial está no exercício da sua profissão. Então é diferente, né? Ou a pessoa, um soldado que está numa guerra e ele está ali numa guerra ou matar ou morrer. Então é diferente. Mas a pessoa que tira a vida de um inocente, e isso aos olhos de Deus é gravíssimo. O exemplo foi no início, né, lá no
Gênesis, no princípio, quando Caim matou o seu irmão Abel. Caim matou Abel. E Abel era seu irmão, e inocente. E Deus requereu de Caim a morte de Abel. Então Caim foi amaldiçoado, a geração de Caim foi amaldiçoada, porque ele foi um homicida, e um homicida de alguém que é inocente. Então, sangue, mãos que derramam sangue inocente, isto aborrece a Deus. Então, essas coisas é terrível. Caim matou Abel, e toda a descendência de Caim acabou sendo amaldiçoada devido ao ato de Caim. A quarta coisa que aborrece a Deus está no versículo 18. Coração que maquina pensamentos viciosos ou planos perversos. Coração que maquina pensamentos ou planos perversos. Ou seja, aquela pessoa que faz planos para executar um mal. Pessoa vingativa. Alguém me fez um mal, então vai ver, eu te pego amanhã, eu te pego depois. E vai guardando aquela mágoa no coração, enquanto não vê o mal daquela pessoa, ele não sossega. Então, um coração vicioso para a maldade, faz planos perversos, isso aborrece a Deus. Exemplo, Judas, ele fez planos para trair Jesus e vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata. Esse plano ali, tinha todo aquele plano, foi até os fariseus e entregou Jesus, vendeu Jesus. Né? Olha que plano maquiavélico terrível. E da onde vêm esses planos terríveis? Do próprio Satanás, que entrou em Judas. E a Bíblia fala, quando Satanás entrou em Judas, o próprio Jesus falou assim: ó, o que você tem para fazer é presta-te em fazer. Então, planos maquiavélicos, perversos, vêm do inimigo, vêm do diabo. E agora a Bíblia nos ensina a fazermos totalmente o contrário. Fazer o bem para quem nos faz o mal. Se alguém nos faz o mal, nós devemos fazer o bem para aquela pessoa. Porque Jesus disse: se nós fizermos o bem só para quem nos faz o bem, o que nós estamos fazendo demais? Todos fazem isso. Não é só o crente, qualquer pessoa do mundo faz o bem para quem faz o bem para ele. Não é assim que funciona? Mas nós, como crentes, nós temos que fazer o bem para quem nos faz o mal. Por quê? Porque Deus também ele faz o bem para todos. A Bíblia fala que a chuva e o sol, Deus ele manda para todos, tanto para os crentes como para os incrédulos. Todos têm o direito, né, de usufruir das bênçãos de Deus. O ar que nós respiramos, a pessoa pode ser uma pessoa perversa, ruim, má, mas ela não é negado, né, por Deus a vida, não é negado por Deus as coisas boas que a vida oferece. Então, da mesma maneira, nós também devemos agir. Nós devemos agir fazendo bem para quem nos faz o mal. E dessa forma nós seremos filhos de Deus.
filho das trevas são aqueles que, quando alguém pisa no seu calo, né, no seu sapato, ele já começa a maquinar o que ele vai fazer para prejudicar aquela pessoa. Infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas que têm coração perverso. Mas nós temos que ser diferentes. Essas coisas aborrecem o Senhor. A quinta coisa está aqui no versículo 18, parte B. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés que correm em direção ao mal. A Bíblia nos fala de um profeta chamado Balaão. E esse profeta, ele recebeu uma proposta de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E sabendo ele que era o povo de Deus, sendo ele profeta, ele sabia que amaldiçoar o povo de Deus era algo muito errado. Porém, a Bíblia diz que Balaque ofereceu para ele uma mala, cheia de dinheiro, cheia de ouro. E quando ele olhou aquilo ali, ele foi consultar a Deus, orar a Deus, para ver se ele podia ir lá. Aí Deus falou: não vai. E Balaque veio e ofereceu mais uma mala, falou 2 malas de ouro. Aí ele foi orar a Deus de novo: Senhor, será que eu posso ir? Por quê? Porque o coração dele, estava ali, vendo aquele dinheiro, e os pés, apressando-se em direção ao mal, para querer amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele foi pela segunda vez, Deus falou para ele: vai, pode ir. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós sabemos que algo é errado. Aí nós vamos perguntar para Deus: Senhor, será que eu posso fazer? Vou consultar a Deus para ver se eu posso fazer. E aí há o risco de Deus mandar você fazer. Vai, pode ir. Você quer ir? Vai. Porque Deus, ele não vai impedir a gente de fazer o mal, se o coração, desejar por ganância, como era o caso de Balaão. Só o que aconteceu? Quando Balaão foi, Deus falou: vai. A jumenta que Balaão estava montada, viu o anjo que estava com a espada desembaiada para matar Balaão. E por 3 vezes a jumenta desviou-se. E na terceira vez ele começou a espancar a jumenta. E Deus abriu a voz na jumenta e falou: eu não sou sua jumenta? Eu não te faço o que você quer sempre, por que você está me espancando? E ele começou a discutir com a jumenta. Olha que homem doido. Imagina, uma jumenta começou a falar e ele começou a brigar. Eu falei: eu ia te matar. Olha lá a passagem de Balaão para você ver. É uma coisa tremenda. Então, ele estava tão cego por causa da mala de dinheiro que ele estava recebendo lá de ouro, que até brigar com a jumenta ele foi brigar. E quando aconteceu isso, Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo. E o anjo falou para ele assim: você está espancando a jumenta? Se não fosse para a jumenta ter desviado 3 vezes, eu já teria te matado. Porque Deus me mandou para executar a sua vida. Em outras palavras, ele falou isso: Deus mandou aqui para te matar. Por quê? Porque os pés dele se apressavam em direção ao mal, em fazer o mal. Então, acontece isso. Às vezes a pessoa, por alguma ganância, alguma coisa: eu vou fazer isso, Deus não vai ligar não. Sabe que é errado, mas Deus não se importa, não. Eu vou ganhar, eu vou levar vantagem nisso aqui, entendeu? Vou levar vantagem. E aí falar: Deus não vai se importar não. É aí que é o erro.
Entendeu? Então Deus aborrece os pés que correm em direção ao mal. Inclusive a Bíblia fala assim, ó, fugir da aparência do mal. Parece que é mal, então já foge. Não precisa nem esperar ter certeza se é mal. Pareceu que é mal, você sentiu no coração, ó, essa coisa eu não estou sentindo que é bom. Foge disso. Essa coisa aborrece a Deus. E se aborrece a Deus, vai dar problema com certeza. A sexta coisa, irmãos, no versículo 19, testemunha falsa. Uma pessoa que vai mentir para favorecer alguém. Tem algum parente, patrão, né? Você vai fazer um patrão, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Seu patrão fala para você, olha, você vai ter que falar isso aqui para tal cliente, mas não é verdade e tal. Mas você vai ter que falar porque senão a empresa vai ser prejudicada, não sei o que. Então você está tendo falsa testemunha. Você vai lá falar uma mentira para defender o patrão. Aborrece a Deus, é falsa testemunha. E isso não vem de Deus, vem do inimigo. E a gente tem que fugir dessas coisas. Se o patrão, ou seja, quem for, mandar você mentir, fala assim, ó, me desculpa, mas eu sou crente e eu não conto mentira. Não faço testemunha falsa. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo as bênçãos de Deus. Deus não vai nos abençoar porque nós estamos aborrecendo a Deus. Como Deus vai abençoar alguém que aborrece Ele? Às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus por ignorância ou por medo, entendeu? Então temos que contar sempre a verdade. Eu vi uma vez um vídeo que retratava isso. Um rapaz, ele entrou numa empresa e ele precisava muito do trabalho, e estava ali trabalhando, e os patrões gostaram dele. Chegou um dia que chamou ele no escritório e falou, olha, nós estamos gostando de você está trabalhando muito bem aqui na empresa, e nós queremos te dar uma promoção. Você vai ser promovido, vai ser gerente geral aqui da empresa tal, e ficou todo contente, o salário vai dobrar, ficou todo contente. Só que tem uma coisa, nós aqui recebemos uma carga, e essa carga, ela entra de uma forma meio ilícita, assim, a gente tem que cobertar. Chegou uma quantidade, mas a gente tem que falar que chegou outra. Você vai ter que falar isso. Aí na mesma hora ele entristeceu bastante. Aí eles falaram assim, você tem um prazo de 24 horas para você dar a sua resposta. Aí ele foi para casa, chegou lá, conversou com a mulher dele, triste, né? Ele era crente, e aí ficaram ali aquele tempo, e agora o que eu vou fazer? Se eu não fizer isso, eles vão me mandar embora e tal. Enfim, ele orou a Deus, buscou a Deus. No outro dia ele foi lá, e o patrão dele falou, qual é a sua resposta? Aí ele falou, infelizmente eu não posso mentir, eu sou crente, eu não posso aceitar essa promoção, porque eu não posso ir contra meu Deus. Aí o patrão, eram dois, né? Um olhou para o outro assim, e falou assim, você está aprovado. É você mesmo que nós estamos procurando. É uma pessoa honesta, igual você, que nós estamos procurando para trabalhar aqui na nossa empresa. Então era um teste que os patrões estavam fazendo com ele. E ele foi promovido, ficou todo alegre. Então, irmãos, Deus, Ele abençoa quando nós falamos a verdade, sempre a verdade. Não vamos contar ser testemunha falsa, porque isso aborrece a Deus. Amém? E a última coisa, para nós encerrarmos aqui, no versículo 19 ainda, essa última coisa, a Bíblia fala aqui, que Deus, a alma de Deus abomina.
o que semeia contendas entre irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos, ou seja, aquele fofoqueiro, sabe? A pessoa que é fofoqueiro, chega em você e fala: ó, irmã Elisângela, a fulana ali, vamos dizer, exemplo, a irmã Bruna ali, ó, não sei não, ela falou umas coisas de você aí, tal, e isso e aquilo, fica semeando. Aí depois vai lá na Bruna: irmã Bruna, a irmã Elisângela falou umas coisas de você e tal. Ou então chega e fala: olha, pastor faz isso, pastor está com isso, ou fulano de tal, fica semeando contenda entre irmãos. Isso é abominável aos olhos de Deus. Abominação aos olhos de Deus. Então, a língua fofoqueira, que fica semeando contenda, jogando um contra o outro, isso é maligno, terrível e abominação diante de Deus. Deus abomina essas coisas. Tanto é que a Bíblia fala que é um pecado igual ao pecado de feitiçaria. É uma espécie de rebelião. A pessoa começa a fazer uma rebelião, jogando um contra o outro, se rebelando contra ele, se rebelando contra o pastor, pessoas que semeiam contendas, entendeu? Então isso é abominável. Nós, quando nós não podemos ou não temos algo de bom para falar de uma pessoa para outra, nós devemos fechar a boca, ficar calado. Se você não pode falar uma coisa boa de uma pessoa, então não fale, né? Mas ficar semeando, falando mal dos outros, né? Aquele falsidade, isso é abominável diante de Deus. E nós temos que fugir dessas coisas. Amém? Então fique com essa palavra. Deus abençoe a todos.